Afinal de contas, o ciúme é bom ou é ruim? Vamos lá. Dadas as emoções intensas que acompanham o namoro, a gente sabe que o ciúme é comum. Agora, é bom ou ruim ter esse tipo de emoção possessiva? Primeiro, vamos distinguir entre ciúme bom e ciúme ruim, ok? Porque a Bíblia diz que há um ciúme bom. O próprio Deus é um Deus ciumento. Ele diz isso lá em Êxodo 20, nos 10 mandamentos. Da mesma forma, deve haver alegria dentro de nós quando afeições que pertencem a Deus fluem de nós para Deus. Também deveria haver indignação em nós quando afeições que pertencem a Deus fluem para algo ou alguém diferente de Deus. Isso é o ciúme bom, um ciúme que nós compartilhamos com Deus. É possível ter esse ciúme bom também nos nossos relacionamentos, num desejo alegre de receber da outra pessoa o afeto que realmente me pertence. Por exemplo, seria inteiramente apropriado que um homem noivo sentisse ciúmes se a sua noiva decidisse namorar com outro homem. Mas o ciúme torna-se mau, pecaminoso, quando manifesta o nosso medo e o nosso orgulho. O ciúme mau tem uma necessidade inadequada de muita atenção da pessoa amada por causa de insegurança, de medo, de falta de vontade de confiar em Deus para cuidar da pessoa amada e suprir as nossas necessidades. Ou então, o ciúme se torna mau quando vem do orgulho, principalmente quando você sente ciúme porque você quer ser a única pessoa com quem a pessoa amada passa tempo. Você domina o tempo dela e a impede de investir em outras pessoas, na família e até nos amigos. Em vez disso, você quer que ela haja como se você fosse a única coisa que importa. Bem, isso é simplesmente doentio. Isso não é saudável. É um ciúme sem amor, enraizado no seu orgulho e no seu egocentrismo. Um relacionamento saudável demonstrará uma serena confiança em Deus, para a sua própria identidade e para a sua própria segurança, de modo que você tenha uma disposição maravilhosa, livre e amorosa, para permitir que o seu amado tenha outros relacionamentos apropriados além daquele que tem com você, e que tenha emoções apropriadas para com a família, com os amigos que em nada comprometem o afeto dela por você. O ciúme de Deus, meus amigos, é a medida do zelo dele pela nossa felicidade nele. A sua ira também pelo nosso adultério espiritual, por termos outros amantes além dele, é um reflexo do seu zelo pelo seu próprio valor, mas também é um reflexo do seu zelo pela nossa alegria. Daí a ligação dos ciúmes de Deus com o ciúme que a gente pode sentir no namoro. Esse ciúmes mau do qual nós falamos aqui, ele é tão sutil que ele pode se revelar até mesmo num ciúmes de Deus, exatamente. Você pode ser um cristão, estar ali num relacionamento com uma pessoa cristã também, mas você acha que essa pessoa ela ama Deus demais, leva demais a sério as coisas de Deus, dedica tempo demais para as coisas de Deus, e você se sente de alguma maneira preterido, desprezado, desconsiderado. Uma coisa que é importante nós estabelecermos é o seguinte: se Deus é o nosso amor principal, é o nosso amor prioritário, se somente a Deus nós devemos amar de todo o coração, alma, força e entendimento e ninguém mais, deriva disso a seguinte conclusão: não dá para amar Deus demais. Não tem esse negócio de, o meu problema é que eu amo demais a Deus. Não, isso nunca vai ser um problema, porque nós nunca amaremos a Deus na proporção em que Ele merece ser amado. Nós sempre estaremos aquém, sempre estaremos aprendendo a amá-lo cada vez mais. O que provavelmente acontece é que nesse relacionamento, um dos namorados, ele não entende a grandiosidade desse amor por Deus e da ausência de limites que ele deve ter. E ele está, de alguma maneira, se comparando com Deus. Ele está querendo obter aquilo que a outra parte dedica para Deus, quando, na verdade, ele queria que dedicasse para ele. Ele está vendo Deus como um concorrente para o relacionamento. Isso significa que, por mais que ele seja um cristão, ele tem um amor por Deus que é disfuncional. Ele não tem um amor por Deus, como o próprio Deus define, que é um amor acima de todas as coisas. Ninguém nega que ele ama a Deus, afinal de contas ele é um cristão. Mas ele tem uma expectativa de que o amor dele pela namorada e o amor da namorada por ele estejam acima do amor de ambos por Deus. Então eu diria que num caso como esse, antes de corrigir o outro que é muito dedicado a Deus, é preciso que haja uma autocorreção interna, entendendo que não dá para nós amarmos a Deus de maneira exagerada. Sempre estaremos aquém do amor que Ele merece. Agora, é claro que tem também um outro tipo de disfunção no relacionamento,
que é quando a pessoa não ama a Deus, mas ela finge que ama, para poder ter mais tempo dedicando-se a questões espirituais e menos tempo para o seu cônjuge. Nesse caso, nós temos alguém aí em rebeldia, em desobediência. Ela está negando-se ao seu cônjuge ou ao seu namorado, quando na verdade a Bíblia diz que nós não devemos fazer isso, certo? A Bíblia diz que na verdade nós devemos fazer isso apenas por pouco tempo para nos dedicar à oração, não é o tempo todo. Certo? Paulo diz isso lá em 1 Coríntios, que nós devemos fazer isso de maneira limitada, por pouco tempo, para não dar ocasião ao diabo, e é exatamente isso. Quando um cônjuge ou um namorado age dessa maneira, não, eu preciso dedicar-me mais para as coisas de Deus, porque na verdade quer fugir das suas obrigações no relacionamento, essa pessoa está dando ocasião para o diabo. Na desculpa de buscar a Deus, está fazendo aquilo que o diabo quer ver acontecer no relacionamento. Nesse caso, não há amor por Deus envolvido. Há um excessivo amor próprio doentio que finge, que mascara uma piedade, uma devoção a Deus, simplesmente para estar numa situação, numa circunstância que lhe é mais conveniente. Essa pessoa precisa se arrepender, pedir perdão a Deus, porque isso é mentira, e pedir perdão também para o seu namorado, para o seu cônjuge, porque está negando a ele algo que a Bíblia diz que não deve ser negado. Veja só, você que namora, ou especialmente você que é casado, assumir esse tipo de compromisso significa que você não tem mais a liberdade de ter um ciclo amplo de relacionamentos com pessoas do sexo oposto, certo? Você pode ter colegas de trabalho, você pode ter parentes, você pode ter pessoas com as quais você convive, até que moram no mesmo condomínio, numa mesma vizinhança. Agora, amigos, ainda mais melhores amigos, não. Por quê? Porque tanto o namoro quanto o casamento são relacionamentos que pressupõem uma exclusividade. Claro que não há uma exclusividade absoluta, certo? Mas existe uma expectativa de que você priorize, que você honre e seja leal com um relacionamento específico. Então, rapaz, você que namora, você escolheu não ter mais melhores amigas. Sua melhor amiga é a sua namorada. Você que é casado, então, não tem nem conversa, meu amigo. Você tem apenas uma amiga, e a sua amiga é a sua esposa, tá bom? Sua melhor amiga, assim esperamos que seja, mas essa é a sua amiga. Esses relacionamentos, gente, são relacionamentos de exclusividade. Então, se você não quer ter que reduzir o seu círculo de amigos, né, do sexo oposto, faz o seguinte, não namora. Continua aí como um garotão, certo? Uma moça, vai estudar, vai fazer mestrado, doutorado, certo? Não se engaje num relacionamento de fidelidade e exclusividade. Se você namora e se você é casado ainda mais, esquece. Amizades com o sexo oposto, elas são muito limitadas para contextos específicos e todas elas de conhecimento da sua namorada e da sua esposa também. Isso que eu falei sobre o namoro e o casamento serem relacionamentos de fidelidade e exclusividade, isso se aplica também para os meios cristãos. Se você está num ambiente onde você tem ali relacionamentos com vários cristãos, ainda assim, o namoro, o casamento, eles pressupõem fidelidade e exclusividade de novo. Embora ela não seja absoluta, nós vamos nos relacionar com outras pessoas, mas não no mesmo nível. Qual é a diferença? No meio cristão, nós vamos poder ter um tipo de proximidade, de amizade, de convívio, de cumplicidade, de buscar conselhos uns nos outros com muito mais confiabilidade do que no meio não cristão. Então nós vamos ter um nível um pouco maior de amizades, ok? Mas ainda assim não se compara com o relacionamento de amizade exclusiva, de melhores amigos, que o namoro e o casamento impõem sobre aqueles que estão nele envolvidos.